Bom dia. Good morning. É com muita alegria que estamos aqui nessa manhã, It's with great joy that we are here this morning podendo compartilhar um pouco da porção da palavra com os meus irmãos. and able to share a little bit the portion of God's word with my brothers and sisters. Mas só para eu saber mesmo, porque eu estou um pouco perdido, But just before I start, because I'm a little bit lost, todos já compraram seus presentes e cartões? have you all bought your gifts and Christmas cards? Confesso que estou um pouco atrasado. I'm very late on that subject, I have to confess. Provavelmente a Reda já comprou Maybe my wife already bought it e ela já está olhando com uma cara muito bonita para mim. and she's looking with a very beautiful face towards me as I speak. Como é bom se preparar para o Natal. How good it is to prepare ourselves for Christmas. Como é bom poder comprar presentes, How good it is to be able to buy gifts. pensar em comidas gostosas, Think about delicious foods, em cartões bonitos. beautiful Christmas cards. Sempre nos preparamos para o Natal. Always we seem to be preparing ourselves for Christmas this time of the year. E hoje nós também temos a oportunidade de preparar o nosso espírito. And today, this morning, we also have the opportunity to prepare our spirit. Aquilo que realmente dá razão ao Natal. That really truly give Christmas a reason Pensar no nosso Salvador. when we think about our Savior. Então quero te convidar a ler a Bíblia comigo no livro de João. So I'd like to invite you to read the Word of God with me in the book of John, Gospel Capítulo of John. 1, First chapter 1. de versículo 1 a 4 e depois a versículo 14. So we will read initially verses 1 to 4, followed by verse 14. No primeiro verso ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. In the first verse it says, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Mas talvez você nos visita e fica um pouco perdido com essa leitura. But if you are visiting us, perhaps you might be a little bit lost just reading as I just read. Então, no lugar da palavra, coloca o nome de Jesus, So instead of using the word word, I'll put the name of Jesus. que eu acho que vai fazer mais sentido para a sua leitura, já se você é novo na igreja ou está ingressando na fé. And especially if you are new here with us this morning or in early stages of your walk, I think you'll be able to understand better if I put it Jesus there. No princípio era aquele que era Jesus. In the beginning was the one that was Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. He was with God and he was God. Ele estava com Deus no princípio. He was with God in the beginning. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Through him, all things were made. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Without him, nothing was made that was being made. Nele estava a vida, e esta era a luz, e este era a luz dos homens. In him was life, and that life was the light of all mankind. A luz brilha nas trevas, The light shines in the darkness, e as trevas não o derrotaram. Amém? and the darkness has not overcome it. Amen. Versículo 14. Verse 14 now, if you jump to 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, ou aquele que era Jesus tornou-se carne, The Word, or Jesus, became flesh e viveu entre nós, and made his dwelling among us. e vimos a sua glória, We have seen his glory, a glória como do unigênito vindo do Pai, the glory of the one and only Son, cheio de graça e de who verdade. came from the Father, full of grace and truth. Amém. Amen. Nós refletimos na semana passada e estamos numa série sobre o Advento, So we reflected last week. We are within a mini-series in regards Advent. justamente com o Tiago sobre a esperança. With me about hope, I started last week. Em contrapartida, quando ele fala do Antigo Testamento e da esperança que aqueles viviam para a expectativa da vinda do Messias, In a way, when I spoke about the Old Testament, where those people of God were expecting the coming of their Messiah, nós vamos observar aqui no Novo Testamento, sobre a ótica de João, a vinda do nosso Salvador. so through John's eyes here, the New Testament today, we will observe the coming of our Savior as well. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, que seria Mateus, Marcos e Lucas, Different than the ones called Synoptic Gospels, que Matthew, fala Mark, de and Luke. Jesus através da genealogia e até mesmo da sua vida terrena,
and that speaks about Jesus, about his genealogy, all his earthly life. João traz a ideia de Jesus sobre a eternidade, So John brings the idea of Jesus as eternity, fazendo um paralelo com o que foi lá no início em Gênesis, like a parallel comparing to what was in the beginning in Genesis, para poder refutar uma ideia que estava surgindo naquele momento, to express an idea that was appearing on that moment, de que não poderia haver um Deus que se tornasse carne. that we couldn't have a God that became flesh. Então ele começa dizendo na palavra dele, So John started to say here in his gospel, no princípio era aquele que é a palavra. in the beginning was the Word, Ou seja, nos remetendo a Jesus na eternidade, meaning looking at Jesus in eternity mostrando que antes de haver a criação, Jesus já estava. and showing to us that before even creation was created, Jesus was, Dizendo que ele estava face a face com um Deus Pai, expressing that he was face to face with God the Father, vivendo uma comunhão plena com o Pai, having a relationship, intimate relationship with the Father, e que de fato ele era Deus. and in fact he was God. Então, nesse versículo, João já mata toda a heresia que existia naquele tempo. So on the first verse only, John kinds of killed all the heresy at the time. Primeiro, ele diz que, além de Criador, First he says, not only the Creator, Cristo já estava na eternidade. Jesus already in eternity. Vemos a autoexistência de Cristo, We can see his self-existence. ou seja, Christ. Cristo não foi criado por ninguém, ele é autoexistente. So Christ wasn't created by anyone, he was there. E também vemos Cristo participando da criação. And we also see Christ participating in creation itself. E o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos And the first point that I would like to be thinking with my brothers and sisters this é sobre o morning Cristo Criador e poderoso. is the Christ creator and powerful. Cristo mesmo participando junto com o Pai e criando tudo de uma forma perfeita. Even though Christ was participating with the Father and creating everything perfectly, Quando olhamos para a criação do Senhor, quando olhamos a natureza, quando olhamos os planetas, quando estudamos a fundo a ciência, nós vemos que existe alguém que criou todas as coisas de uma forma muito perfeita. so when we see God's creation, nature, galaxies, planets, us, we can see a God that creates everything perfectly. Mesmo com a dificuldade do pecado adâmico, ainda nós vemos os resquícios da perfeição de Deus na criação. Even with the fall of Adam, fall of the sin, we can see still the perfect creation of God. Ele criou de uma forma tão perfeita que Salmos diz que a natureza proclama a glória de Deus. It was so perfect that Psalm tells us that even the nature proclaims God's glory. Portanto, meus irmãos, nós vemos um Cristo atuante, So, brothers and sisters, we see an active Christ, aquele que é Deus, the one that is God, aquele que é poderoso, the one that is powerful, aquele que não necessita de cuidados da sua mãe. the ones that don't need the care of his mother. E esse mesmo Cristo que disse com Deus que haja luz, And there's the same Christ that says, let there be light, conhece a sua vida e conhece você pelo nome. knows you, knows your name, knows your life. Aquele mesmo que criou todas as coisas, The same that created everything cuida da sua vida e cuida da minha vida. looks after your life and my life. Por isso, nós não somos obras do acaso. That's why we are not an accident. Não foi um acidente tudo o que aconteceu conosco. It was not just a guess and Nós boom, somos we're obra here. do Criador. We are perfect work of the Creator. Isso traz um conforto enorme ao nosso That coração. brings comfort to our hearts Saber que um Deus todo-poderoso to know that the Almighty God se importa comigo e com você. cares about you and me, Conhece o meu futuro e o meu presente. knows your present, my future, and yours as well. Por isso nós podemos confiar e descansar nele. And so why we can Eu quero trust dizer para você, and meu rest. irmão, And I want to tell you this morning, é o que nós estamos refletindo. we are reflecting here this morning. Não é somente rito, It's not just a ritual, não é somente uma tradição familiar, it's not just a family tradition, mas é o Cristo todo-poderoso. but it's the Christ, the Almighty God. Que Deus nos ajude a confiar mais nele, May God help us trust even more in Him, na provisão dele, in His provision, aquele que foi capaz de criar os céus e a the terra, one that was able to create heavens and earth. nos cuida com amor e carinho. Is the same that looks after us with love and kind.
O que tem feito você não confiar no Senhor? What is making you not trust in the Lord? Saiba, Know this. Ele tem cuidado de nós. He is looking after us. Segundo, Second, Ele é a luz para o mundo. He is the light of the world. Como diz a palavra no versículo 4. As the word says here on verse 4, Nele estava a vida, in Him was e life, esta era a luz dos homens. and the light Versículo of 5, all a luz mankind. brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, Verse não a 5, the derrotaram. light shines in the darkness, and the darkness has not overcome. Jesus é a luz para o mundo. He is the light of the world. Ele, sendo a própria vida, trouxe no sentido para todo aquele que nele crê. Him being the life himself brought to all of us a meaning of life for those who believe in Him. Muitas vezes achamos que as nossas mesas fartas, Sometimes we think our abundance tables in our houses, presentes maravilhosos, nice gifts, cartões lindos, beautiful cards, pode saciar a nossa vida. that will fulfill our lives. Mas de fato o que traz sentido But a tudo actually, isso what is actually meaningful in this is this: é Jesus. Jesus É Ele que ilumina tudo o que estava cinza em nossas is the one vidas, that shines in the darkness, the great areas of our lives, vencendo as trevas. as He defeated the darkness. Agora, por favor, não diga que eu estou So please don't tell me that atacando a mesa farta, I'm not attacking the tables and the food of Christmas, os presentes maravilhosos, the nice gifts that you're going to give and receive this year, porque não tem nada melhor do que estar à mesa com a nossa família. because there's nothing better than be around our table with family and loved ones. Amém? Amen. E mesmo eu sendo brasileiro, And even though we are Brazilians, eu amo a comida da Inglaterra. do you? I really, really love English food. Roast, Mas para eu não pecar, but because I don't want to sin. eu gosto do Rostinas. Do you gosta? Do Rostinas. Oh, Frango. yeah, me too, yeah. Sorry, roast dinners, really nice. Fish and chips também passo. Yeah, Feijão doce nem tanto. not sweet beans, because in Brazil we have salted ones. E como é bom também receber cartões bonitos. And also, it's so good to actually receive beautiful Christmas cards. Isso enche o nosso coração de alegria. It gives joy to our hearts. Mas nós percebemos que muitas vezes nós vivemos uma expectativa, uma alegria muito grande em dezembro. But sometimes, I don't know about you, but don't you feel that is too much of a joy in the month of December only? Porém, quando chega janeiro, But when January comes, é só frio mesmo. it's just cold and that's it, and gray. É aí que eu quero dizer para você, And that's exactly what I want to tell you this morning. o Natal não acaba em dezembro. Christmas do not finish in December. A nossa alegria, o nosso sentido não acaba em dezembro. Our joy, the reason that we are here, doesn't end on the 31st of December. Esse Cristo ilumina a nossa vida todos os dias. This Christ that I'm talking about shines in our lives E é daily. isso que Ele nos convida nessa manhã. And that's what He's invited you and I to do this morning. Acreditar que Ele ilumina e continuará iluminando todo o nosso ano. For us to believe that He continues to shine in our darkness from 1st of January onwards. Por isso, onde Cristo está, onde Cristo entra, So that's why where Christ enters, a ignorância é substituída por sabedoria. the ignorance is substituted by wisdom. A culpa é substituída por perdão. Guilt goes, forgiveness comes. O desespero é substituído por esperança. Desperation goes, hope arrives. E a morte é substituída pela vida. Death goes, life comes. O mundo está em trevas, mas Cristo é a luz que ilumina, revela, transforma e guia. Yes, it's true. The world is in darkness, but Christ is the light that shines upon us. É Ele que traz sentido a tudo. Creia nisso, meu irmão. He is the one that brings reason and meaning to each one of us. Believe in that this morning. Até agora nós pensamos num Deus que é todo-poderoso e que mostra a deidade, Up to now, we talk about a powerful God that shows Himself to us de Cristo. through Christ. No versículo 14, Verse 14 of John 1, mostra esse Deus todo-poderoso He also showed this powerful God, abrindo mão da sua glória, giving away His inheritance, His abrindo glory, mão de estar face a face com Deus,
Pai. being okay, not being face by face, facing the Lord, the Father. Olha o que diz ao versículo 14. See on verse 14. Aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, The Word became flesh tornou-se carne and made his dwelling. e viveu entre nós. Among us. E vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. And we have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ou seja, Which means, Jesus deixou sua glória e se tornou carne, se tornando um de nós, como eu e você, so Jesus came down and became like you and I, trazendo uma identificação com a sua criação. bring an identification with his creation. Mas mesmo ele se tornando carne, nós precisamos ter alguns adendos. But even though he became flesh, we need to consider a few things here. A palavra nos alerta que mesmo ele se tornando carne, ele não pecou. Even though the word tells us that he became flesh, he did not sin. E nós vemos um Cristo que foi 100% Deus e 100% homem. And we see a Christ that was 100% God as well as 100% man. Mas como ele se identificou com a sua criação? But how did he identify himself with his creation? Ele se identificou com a sua criação para que nós não usássemos So he identified with creation so we wouldn't use this. a desculpa de falar, olha, Senhor, o Senhor me pede perdão, o Senhor me pede amor, mas você está em cima. So none of us would ever have the excuse, oh Lord, you asked me to love, you asked me to forgive, but it's easy for you from up there. Você não sabe o que eu passo aqui. You don't know what it's like to be here on earth, do you? Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, But when we read his word, nós vemos essa identificação de Cristo conosco. we can see he identified with ourselves. Primeiro, ele sentiu fome no deserto. He was hungry at the desert. A dor do luto quando seu amigo Lázaro morreu. When Lazarus, the pain of losing someone dear, Diz a palavra que ele chorou por the word Lázaro. tells us he cried because of it. A angústia no Getsemane. The anguish at the Gethsemane garden. A palavra diz que o suor dele virou sangue. The word tells us that his sweat became blood. De tamanha angústia que ele estava por aquele terrível momento da cruz. So anguished, so anxious because the cross was coming. Ele também viveu a solidão viveu a solidão na cruz. He also lived the solitude, like the loneliness at the cross, E a dor da traição de Judas, and the pain of being betrayed. que ousou beijar Jesus como sinal de que iria traí-lo. Yeah, that had the petulance of kissing him in the face as a signal Esse of Jesus his que virou betrayal. carne, This God that became flesh passou pelas mesmas dores que nós às vezes passamos. went through the same pain that some of us will go through. E muitas vezes estamos com o nosso coração amarrado, And sometimes we have our hearts not nice. porque não conseguimos perdoar, It's heavy because there's a lack of porque não forgiveness, conseguimos largar os fantasmas do passado. that we cannot let it go, the ghosts of our past. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus na cruz? But you know what Jesus did at the cross? Orar por aqueles que estavam fazendo mal por ele. To pray for those who were doing evil things against him. Esse é o Deus que servimos. This is actually the God that we serve. Então, quando Deus pede algo para nós, eu sei que é possível. So when God asks something from us, I know it is possible, Não por causa de mim, not because of me, of course, mas por causa de Cristo. but because of Jesus. Eu sei muito bem que essa data comemorativa não é fácil para muitas pessoas. I know as well that this time of the year is not easy for some of us. Para mim também não é fácil. For me also it's not easy, Talvez venham muitas lembranças, because memories will come, mas eu quero dizer para você, meu irmão, but I can tell you, my brother and que o sister, Deus Consolador that the God that consoles us está aqui entre nós. is in the midst of us this morning. Portanto, meus irmãos, So, brothers and sisters, em Cristo, in Christ, nós podemos viver essa esperança que foi pregada no domingo passado. we can live the hope that was preached about last Sunday. Nós podemos viver em paz porque Deus é aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento. We can live the peace because God is the one that gives us the peace that surpasses all understanding. Ele pode também nos dar alegria He also can give you and I joy, e nós podemos viver o pleno amor. and we can live the real love. Lembra que no início eu disse que nós nos preparamos para
participar da ceia do Natal. Do you remember the beginning when I said that we prepare ourselves for our Christmas meals? Agora nós estamos preparando a nossa alma, Now we are preparing our souls, preparando o nosso espírito, our spirits, nos conectando com o Pai, by connecting with the Father através daquele que se tornou carne, through the one that became flesh, para viver uma paz interior, to live an eternal peace, para poder desfrutar esse Natal o ano todo, so we can enjoy this Christmas porque the só whole year, Cristo pode nos dar a esperança. because only Christ gives Só us hope. Cristo pode renovar as nossas Only forças. Christ renews our strength, Isso é obra dele, and that's His work, somente dele. only His. E aí diz a palavra And the word says as well que Cristo, tendo se humilhado e virado homem, that Christ humbled Himself by becoming flesh. e quando nós olhamos para Filipenses 2, When we looked at Philippians chapter 2, Paulo fala da humildade de Cristo, Apostle Paul tells how humble Christ was, em largar sua glória to leave glory e se tornar humilde, and become servo sofredor a aqui nessa human, terra. a humbled servant Teve here on momentos de earth. alegria, sim, There were moments of joy, mas but o nosso Senhor our Lord glorificou Ele e glorified exaltou Him Ele. and exalted Him, Ou seja, which means advento, Advent, nos preparando para o aniversário de Cristo, preparing ourselves for our Lord's birth, mas também nos preparamos para o regresso de Cristo. but also preparing ourselves for His return. Maranata, Maranatha, ora venha, Senhor Jesus. may you come, Lord Jesus. Você está preparado? Are you ready for this? Que Deus tenha misericórdia de nós. May the Lord continues to have mercy Que essa luz in us, que está em Jesus that light that it is in Jesus continue iluminando a nossa vida, continue to a shine in nossa our life, família our e family, onde quer que nós and passemos. wherever we go. Porque em nós Because in us, tem algo diferente. there's something E different. esse algo And diferente that's different. é a presença do It's nosso His Salvador. presence, the Lord's presence. Nós somos We are aqueles que those mostramos Jesus that às show pessoas. Jesus to people. Que nesse Natal, May this Christmas, mesmo diante as lembranças que talvez não sejam boas, even though if that Christmas period doesn't bring you nice memories, que você encontre forças e alegria no nosso Senhor. may you find strength, joy in our Lord. O Deus Todo-Poderoso The Lord se Almighty fez carne, became flesh, autoexistente, self-sufficient, poderoso em sua criação, powerful in His creation, está conosco nessa manhã. is actually here this morning with us. Que Deus te abençoe. May He bless you. Que Deus abençoe o seu Natal. May He bless your Tenha Christmas. momentos maravilhosos, Have great time, good memories, mas não esqueça do Criador. but don't forget the Creator. Coloque Ele no centro da sua Put família. Him in the center of your life. Coloque Ele no centro da sua Put Him in mesa the center of your table e festeje o aniversário do nosso and Rei. celebrate His birth with Him. Glória ao nome do Senhor. Glory to His name. Maranata. Ora Maranata. vem, Senhor Jesus. May come you, Jesus. Que Deus os abençoe. Bless you. Eu quero orar contigo. I would like to pray with you, if I may. Senhor, como é bom Lord, how good it is poder desfrutar da alegria to share this joy, Father, de ter a esperança to have you the hope que a vida não se limita aqui. that the life doesn't end here. Como é bom How good it is saber que o Senhor nos alertou to know that you've alerted us, que mesmo passando por as aflições, maybe going through afflictions in life, o Senhor nos alertou para nos termos bom ânimo, you also told us to persist porque o Senhor venceu o mundo. because you overcame the world. O Senhor veio, You came, venceu as trevas, defeated darkness, e no Senhor encontramos vida plena, and you we have Vida real abundante. life, abundant life, que começa hoje. that starts today. Não é só a obra daqui e do futuro, It's not here just of the near future, que nós possamos desfrutar but may we enjoy desta alegria of this joy da vida eterna of the eternal para life todos sempre. forever and ever. Em nome de Jesus. In your name we pray. Amém. Amen. Que Deus abençoe. Bless you. Obrigado, tchau. Thank you, Paul. Right, let's finish the service with the joy of our Lord, the joy of our Savior in our hearts. So when we go out there, we can show hope, we can show joy, because we've got a Savior, we've got a hope. We've got a bit of surprise for you on this one. I think we should just try to teach them the chorus. Shall we try to do that? Oh, bless him. Oh gosh, his gift in heaven's going to be so big after working with me. Bless him. So shall we try? It's a different chorus to a non-song, so we're going to teach you. So shall we go for it?
Okie doke. So this is how the chorus goes. It goes, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is